Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade às cartas da corte. Nós vamos falar sobre o Rei de Ouros, né, que é o último dos reis que nós vamos falar. E nós vamos dar alguns insights, né? Eu vou dar alguns insights sobre o lado luz e o lado sombra dessa carta dentro de uma leitura de tarô. Então vamos lá. Primeiro eu vou dar uma breve explicação sobre o naipe de ouros. O naipe de ouros no tarô, ele representa o elemento terra, que se a gente fizer um paralelo com a astrologia, está relacionado aos signos de terra, que são Capricórnio, Touro e Virgem, e que são signos que são voltados para a materialização das coisas. Quem tem muito terra no mapa é aquela pessoa que materializa, que não fica ali se perdendo em devaneios, em fantasias, em sonhos irrealizáveis, não. Eles não têm sonhos, eles têm metas. Porque metas são realizáveis. Sonhos e fantasia, principalmente, nem tanto. E eu não tenho tempo para perder, que esse povo de terra é muito assim, eu não tenho tempo para perder. É agora que eu tenho que fazer, tem que criar, tem que produzir, tem que materializar. Então, o Rei de Ouros, ele representa a excelência dessas características, da materialização, de tudo aquilo que é tangível, que é realizável, de todas as metas, né, de conquistas, principalmente no campo da matéria, dos bens materiais, das finanças. E que esse povo aí dos signos de terra, eles adoram realizar as coisas, eles adoram construir, acumular bens, ter dinheiro, alcançar a estabilidade, a segurança financeira. Então, no lado luz, o Rei de Ouros é isso, é aquela pessoa que é capaz de acumular riquezas, né, de manter as relações afetivas próximo dele, porque ele sabe que não só de terra se vive, a gente precisa de emoção também. Então, ele garante a própria estabilidade financeira, material, não só para si, mas para as pessoas que dependem dele, para as pessoas que afetivamente ele gosta, né? Então, ele mantém o reinado dele ali, não só para ele, mas para as pessoas que estão ali. Ele é essa referência, né? Eu falo que ele é o Rei de Ouros, ele é o coach das finanças no tarô e dos bens materiais. Ele se torna uma sumidade dentro daquilo que ele faz. Porque não é só uma questão de realizar. Se a gente trouxer para o contexto da profissão, o Rei de Ouros, ele não se contenta só em alcançar a realização material em si, o bem material em si, o dinheiro em si. Ele quer ser também uma sumidade naquilo que ele faz, uma referência naquilo que ele faz, que as pessoas olhem para ele e falem, ele é o cara, né? Ele é uma sumidade naquilo que ele faz, principalmente quando a gente vai muito pro campo aí de Capricórnio. Capricórnio é muito assim, ele gosta de dominar. Ele não conquista só por conquistar, mas ele quer ser visto como uma pessoa que é uma autoridade naquilo que ele faz, né? Então, o Rei de Ouros, ele traz muito essas características. É um rei que realiza, que não se aquieta enquanto ele não alcança a própria estabilidade material, a própria estabilidade financeira e se torna uma sumidade naquilo que ele faz. Uma autoridade naquilo que ele faz, uma referência naquilo que ele faz. Então, ele é o ápice dessa maestria no mundo material. Um líder, né, um verdadeiro líder das finanças e dos bens materiais. E como eu falei, terra não se perde com devaneios, com sonhos irrealizáveis, com fantasias. Não, eles têm metas. Metas são realizáveis e ele não perde tempo com nada que possa distraí-lo de chegar onde ele tem que chegar, né? Eles são muito focados, muito determinados para alcançar o que eles querem alcançar. Então, eles se preocupam muito em conquistar uma base sólida na vida para si mesmos e para aquelas pessoas que eles amam, que dependem deles. Mas eles não, como eu falei, ele não fica nas emoções magnetizando, quem sabe o maná cai do céu. Não, ele trabalha arduamente e usa com muita sabedoria os recursos materiais que eles vão conquistando, né, para poder conquistar mais e ir construindo reinos, castelos, verdadeiros reinos e castelos. Então, ele trabalha arduamente com muita sabedoria para chegar onde ele tem que chegar. Então, ele é profundamente pragmático, ele não é nada sonhador, não, que isso daí é coisa do povo de água, né, do povo de ar, ficar aí nos devaneios. Né, eles não têm tempo para devaneio. Né? Então, o Rei de Ouros, ele não tem tempo para devaneios. Entenda isso. Mas depois que ele alcançou a estabilidade material, a segurança financeira e inclusive emocional dele, ele é generoso.
E aí ele vai se tornar aquela pessoa que vai investir o próprio tempo, os próprios recursos em outras pessoas. Mas veja bem, não é qualquer pessoa. Ele vai investir o tempo dele, a energia dele, o conhecimento dele, até o dinheiro dele, com pessoas que realmente valem a pena, que vão fazer aquilo que ele está fazendo por essas pessoas prosperar, gerar frutos, aumentar reinos, que ele não perde tempo. E não vai ficar perdendo tempo com gente besta, com gente à toa na vida, não. Eles investem o tempo, a energia, o rei de ouros, que eu tô falando dos signos indiretamente, mas o rei de ouros, que representa os signos do elemento terra, ele não perde tempo. Ele vai investir o tempo, a energia que ele já tem, a criatividade dele, o dinheiro dele com pessoas que realmente valem a pena, que vão fazer isso daí prosperar, gerar frutos. Porque, como eu sempre brinco, o pessoal fala que capricorniano, que representa muito aí o rei de ouros, é egoísta, que é avarento. Não, gente, que isso? Capricorniano não é avarento, não. Ele só não investe o tempo e o dinheiro dele em cavalo manco. Sagitariano, por exemplo, investe no cavalo manco. Ele não pensa muito para investir, ele não olha os detalhes, mas o capricorniano não. Ele pode comprar o melhor cavalo, porque ele não quer correr o risco de comprar o cavalo manco. Porque ele quer que aquilo dure e gere frutos. É basicamente o rei de ouros, esse é o raciocínio dele, né? Então ele luta, ele é focado nas finanças, no dinheiro. Então quando essa carta sai, muitas vezes ela pode, porque as cartas da corte, elas podem representar traços da sua personalidade ou pessoas que efetivamente estão entrando na sua vida. E o tarô, ele lida com energias, embora seja um rei que represente muito sexo masculino, pode ser uma mulher com essas características, que tem um lado masculino mais forte nela. Mas o rei de ouros, quando ele sai, ele indica que você vai entrar, se é que já não está, numa fase de conquistar estabilidade financeira, estabilidade material, e que é duradoura, porque é estabilidade, é um negócio que dura. Não é um negócio assim que vai pulverizar, dissolver rapidamente, não. É uma conquista material, uma conquista financeira que vai durar na sua vida. Você vai se tornar esse rei de ouros. Ou alguém com essa característica vai entrar na sua vida para te abençoar, para ser um investidor na sua história, um mentor na sua história. Porque sente que vale a pena investir aí em você, no que você tem para oferecer. Entendeu? Então, ele se torna também, o rei de ouros indica que você pode se tornar uma sumidade, uma autoridade naquilo que você está fazendo. Agora, no lado sombra, obviamente, se distorcem todas essas características. Então, ele se torna uma pessoa demasiadamente obcecada por dinheiro, por bens materiais, e aí, ao invés dele ter ambição, o que é perfeitamente saudável, ele se torna extremamente ganancioso, que é a perversão da ambição. E aí ele começa a priorizar o lucro, os ganhos materiais acima de qualquer coisa. E ele passa por cima de quem tiver que passar. Ele perde o aspecto humano das relações. Ele usa pessoas, ele passa por cima de quem tiver que passar para obter esse lucro financeiro. Ele não se preocupa nem mesmo com a qualidade do serviço que ele está prestando. Porque o objetivo final é o lucro, não são as relações, né? E o rei de ouros, no seu lado luz, jamais ele vai ter essa característica. Ele trabalha arduamente com sabedoria. Lembrem-se disso, né? Agora, no lado sombra, ele também se torna uma pessoa extremamente conservadora. Ele se fecha para novas ideias porque, como ele tem medo de perder a estabilidade que ele já conquistou, então ele se fecha para qualquer inovação. Qualquer inovação, porque ele não quer assumir riscos. Riscos que poderiam trazer para ele a possibilidade de aumentar os ganhos. No lado sombra, ele interpreta esses riscos como uma possibilidade pessimista. Além dele não aumentar os ganhos, de não aumentar a própria riqueza, ele ainda corre o risco de perder o que ele já conquistou, e ele não vai correr esse risco, né? Então ele não assume riscos no lado sombra, porque ele tem medo de perder a estabilidade que ele já conquistou. E por conta disso, ele também se torna uma pessoa egoísta, porque ele não vai querer dividir aquilo que ele já tem em outra pessoa, nem o próprio tempo, nem a própria energia, nem os próprios recursos materiais em outra pessoa, porque ele não quer perder o que ele já conquistou. Tudo representa um risco de perder a própria estabilidade. Então ele também se torna uma pessoa excessivamente controladora, como se isso fosse possível, né? Mas no lado sombra, o rei de ouros, ele não quer perder o reino que ele já conquistou. Então, trazendo isso, inclusive, para um contexto de relacionamentos, muitas vezes ele se mantém dentro de um relacionamento que já não está mais funcionando, porque ele não quer perder a estabilidade emocional que ele já tem ali, e a estabilidade material que ele também já alcançou ali, para correr o risco de começar tudo do zero de novo e de repente não construir um novo reino. Ele não assume riscos, tá?
Ele não quer perder a própria estabilidade financeira nem emocional, que ele já conquistou. Então ele perde aquela característica abundante que é típica do Rei de Ouros no lado luz, que é uma pessoa que depois que já conquistou a própria estabilidade financeira e emocional, ela é capaz de se doar e investir em terrenos férteis que vão prosperar também. No lado sombra, ele perde essa abundância, né? Ele se torna mesquinho, porque ele tem medo de perder aquilo que ele já conquistou. Então ele não se predispõe a ajudar ninguém, nem com tempo, nem com energia, menos ainda com recursos materiais e financeiros. E pode ser também, no lado sombra, que o Rei de Ouros se torne arrogante, porque às vezes a pessoa já alcançou o máximo de sucesso na vida, ou que ela considera que seja o máximo sucesso na vida. E daí, ela se torna aquela pessoa que se coloca num patamar de superioridade e olha para os outros com arrogância. Ai, não vou me misturar com essa gentalha, não. Olha o meu patamar. Pode ser que ela se aproxime de mim porque ela tem interesse naquilo que eu tenho para oferecer para ela. O alecrim dourado. Então, também pode acontecer do Rei de Ouros no lado sombra se tornar essa pessoa mesquinha, de ter alcançado o máximo sucesso na vida, de ter vindo lá de baixo, e quando chega lá em cima, ele se torna essa pessoa arrogante, que não quer que ninguém que ele considere inferior a ele se aproxime, porque pode querer se aproveitar dele e porque ele não está predisposto a ajudar essa pessoa também a se tornar abundante na vida. Mal sabe ele que esse é o caminho mais rápido para a queda. Então, gente, uma coisa muito importante, eu acho que essa frase também cabe muito aqui dentro do Rei de Ouros no lado sombra. A gente só prospera de verdade na vida quando a gente é capaz de incluir na própria prosperidade a prosperidade de outras pessoas. Isso é ser abundante, né? Então, se a pessoa perde esse time, essa visão, é só uma questão de tempo, ela também vai perder tudo. Porque a vida não tolera esse tipo de comportamento. Bom, esses foram os insights, né, sobre o lado luz e o lado sombra do Rei de Ouros. Eu espero que tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilha, comenta, ativa o sininho para notificação de mais vídeos, assim você ajuda o canal e permite que esse conteúdo chegue a outras pessoas que também têm interesse nele. Beijinho, tchau, tchau.